Bom dia. Vou fazer a minha autodescrição, que é um outro recurso de acessibilidade voltado para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou Gisele Santiago, uma mulher negra de cor parda, alta, gorda, meu cabelo está trançado com tranças loiras e longas, uso óculos de grau com armação dourada, estou usando um vestido preto, uma capulana no pescoço, um sapato marrom e seguro um microfone nas mãos. Eu sou agente administrativo da área de reabilitação e secretária do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do INTO, CODEI. E estou tendo o privilégio de apresentar esse evento organizado por esse comitê. O 20 de novembro ganhou visibilidade pela primeira vez em 1971, quando um grupo de jovens negros se reuniu no centro de Porto Alegre para pesquisar a luta de seus antepassados e questionar a legitimidade do 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea como referência de celebração do povo negro. No lugar, sugeriram o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, para destacar o protagonismo da luta dos ex-escravizados por liberdade e gerar reflexão para as questões raciais. Quase 50 anos depois, em 2017, o Senado aprovou o projeto de lei que institui o 20 de novembro como data comemorativa, de forma a contribuir para reforçar a luta pela igualdade racial. Estamos no terceiro e último dia da quarta edição do evento Novembro Negro. Foram 3 dias de profundo aprendizado e reflexões que abrangeu uma programação variada, como o lançamento do Bizu, a palestra magna Saúde Sem Racismo Religioso com Pai Dário e a oficina de boneca Baiomi com Sônia Oliveira no primeiro dia. Ontem tivemos a roda de samba com o grupo Ossos do Ofício, composta por servidores e pacientes do INTO, e a palestra com o tema Quilomba SUS com Tadeu de Paula. Hoje teremos a mesa com o tema Masculinidade e Racismo, composta por Henrique Rechier e Rolf Malungo. E às 11 horas teremos o Cine Debate Sorriso Negro, com Edileuza Jordano e Ricardo Teodoro. A quarta exposição Sorriso Negro foi inaugurada no primeiro dia do evento e ficará disponível até o dia 28 de novembro no foyer aqui no segundo andar. Neste momento, assistiremos ao Bizu, que é o Vídeo Institucional de Combate ao Racismo, idealizado pelo Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do INTO. O INTO, em sua construção de valores e princípios, valoriza a humanização. Nesse contexto, pautado pelo respeito e pela valorização do ser humano, não é tolerada neste instituto qualquer forma de discriminação racial, em nenhuma de suas formas. Além disso, você sabia que a prática de racismo é crime, é passível de detenção e processo judicial? Você sabia que induzir, praticar a discriminação, ainda no momento de descontração, no momento de recreação, são condutas que são passíveis de punição de acordo com a Lei 7716 de 89? Racismo não é mimimi. Se você foi vítima ou presenciou qualquer ato racista, denuncie. Para isso, você pode utilizar o canal de ouvidoria do Ministério da Saúde, o Fala BR, ou Disque 100. O racismo é um mal que deve ser extinto e o combate a ele é responsabilidade de todos nós, independente de raça, idade ou gênero. A ONG Instituto Promundo acaba de lançar uma pesquisa inédita que revela o impacto do racismo na construção da masculinidade negra no Brasil. O sociólogo Rodrigo Azevedo, coordenador dessa pesquisa, fez a seguinte reflexão. Há um peso que os meninos negros carregam desde muito cedo. São vistos como ameaça antes mesmo de serem vistos como crianças. Isso molda profundamente o modo como eles se relacionam com o mundo, com o próprio corpo e com as emoções. Gostaria de pedir uma salva de palmas para cada um dos convidados que comporam esta mesa com o tema Masculinidade e Racismo. Tenho a honra de apresentar os convidados. Henrique Rechier,
Rolf Malungo. José Carlos Maciel Júnior. Sejam muito bem-vindos, Henrique Rechier, Rolf Malungo e José Carlos Maciel Júnior. Bom dia a todos. A gente está no nosso terceiro e último dia do Novembro Negro no INTO, né? As ações e palestras continuam em outras unidades. Sejam bem-vindos a essa mesa, Masculinidade e Racismo. Ela é parte do nosso Novembro Negro. E o tema geral do nosso evento, Saúde sem Racismo Religioso, e a mesa de hoje é fundamental para a gente entender como as estruturas do racismo impactam os corpos e a nossa saúde dos homens negros. O fato de a gente conseguir discutir isso numa unidade de saúde da alta complexidade já aponta que a gente está buscando não ter uma discussão somente academicista, mas de romper essas barreiras da sala de aula, dos grupos de estudo, e buscar caminhos para a efetividade, né, dos planos e programas da saúde da população negra. Nesse sentido, é uma necessidade. Os currículos dos nossos convidados já falam por si. Nós temos o professor Rolf, o professor Henrique, e gostaríamos de ter uma conversa ampla e muito profunda, né, sobre a masculinidade e seus reflexos na nossa população negra. No nosso primeiro palestrante é o Dr. Henrique Rechier da Costa Souza, doutor em Sociologia pelo IESP-UERJ, professor de Sociologia do Cefet. A sua pesquisa é profundamente focada na sociologia das relações raciais e na sociologia das masculinidades. Sua tese de doutorado analisou a construção da masculinidade na frente negra brasileira e no teatro experimental do negro. Doutor Henrique, eu gostaria de iniciar com uma pergunta introdutória. Com base nas suas pesquisas sociológicas e históricas, como os modelos de masculinidade negra foram forjados no Brasil, como o racismo estrutural moldou essa construção, muitas vezes com forma de resistência, e com base nessa base histórica, quais são os dilemas que o homem negro enfrenta nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao INTO pela iniciativa, né, a toda a equipe, a ID em especial, que foi quem me convidou. Quando a gente fala de racismo, racismo institucional, racismo estrutural e a construção das masculinidades dos homens negros, o que é ser? Acho que é uma pergunta que eu tenho me feito nas minhas pesquisas. O que é ser homem negro no Brasil? Quando a gente pensa o que é ser homem negro no Brasil, necessariamente a gente tem que pensar, eu penso em dois vieses. Pelo viés do racismo, ou seja, de uma série de estereótipos e do imaginário que compõe esse homem negro, né? Um homem negro muitas vezes visto como violento, intelectualmente deficitário, mau caráter, um péssimo pai, e por aí vai, né? Então você tem esse imaginário colonial que vê o homem negro como basicamente o que eu tenho chamado como um degenerado perfeito, né? Então, tanto moralmente, quanto fisicamente, quanto intelectualmente, ele tem essa aura negativa. Então, quando a gente pensa em um homem negro, isso está posto para a gente. Por outro lado, também o homem negro ele construiu, ao longo da sua história no Brasil, um vasto repertório material e imaterial sobre o que é ser homem negro, né? E aí a gente tem samba, pagode, capoeira, congada, jongo, ou seja, a gente tem uma série de manifestações socioculturais na qual a figura do homem negro é muito importante, né? Então, essa constituição de ser homem negro, as religiões de matriz africana também são elementos importantes. O próprio cristianismo, você tem elementos, né? Grande parte da população negra, hoje em dia, contemporaneamente, está no cristianismo. Então,
eu acho que quando a gente fala dessa questão do racismo, a gente também tem que pensar essa Constituição negativa, né? Mas, ao mesmo tempo, as estratégias de constituição de um masculino, de uma masculinidade, de uma negritude muito relevante para a própria história do Brasil. Então, aqui eu trago, na verdade, aqui no âmbito da saúde, né, do INTO e etc. e tal. Então, eu vou trazer na minha apresentação um pouco desses elementos quantitativos, que é o que eu tenho feito atualmente, né, e aqui eu pego especificamente a expectativa de vida, né, seja um elemento importante do Índice de Desenvolvimento Humano, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas eu acho que como introdução eu gostaria de deixar esses dois elementos, ou seja, como o racismo constrói essa masculinidade do ponto de vista imaginário e do ponto de vista objetivo das discriminações, né, pelos desafios que é ser um homem negro no Brasil, mas, por outro lado, também todo esse repertório, né, em torno da construção da cultura brasileira e, obviamente, da cultura negro-brasileira, que tem um elemento, juntamente com as mulheres negras, você tem um homem negro como uma figura também muito importante nessa construção. Bom, então eu vou levantar, tá? Eu me sinto um pouco mais à vontade em pé. Não tem jeito, né? Bom, então hoje eu vou trazer um apanhado, né, sobre esse indicador que é a expectativa de vida. Eu tenho trabalhado com índice, como eu já falei, com índice de desenvolvimento humano, IDH, que muitos aqui já devem ter ouvido falar, que ele é composto por 3 critérios, né? Educação, renda e expectativa de vida. Né? São 3 critérios muito importantes para a gente mensurar a qualidade de vida de uma população, de uma nação. Então, mais do que o PIB, né, que o PIB ele tem um elemento muito economicista, né, não pega outros marcadores, então acho que o IDH é um elemento importante. Então, eu me baseei nessa apresentação muito no Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, o MDS, então são números desse documento, tá? E no Instituto Sou da Paz, também são 2 instituições importantes, né, e na qual me baseei essa apresentação de hoje. Eu coloco esse númerozinho aqui, mas depois eu vou elaborar um pouco mais ele, que é um elemento importante, ou seja, e ações afirmativas para os homens negros também são um elemento que muitas vezes não aparece no debate público. A gente tem muito... O que a gente tem? A gente tem ações afirmativas para as pessoas negras, né, para os negros em geral, e quando a gente aponta o gênero, né, quando a gente intersecciona gênero, raça e classe, geralmente surge a figura das mulheres negras, que já tem uma vasta produção teórica, literária, sobre a condição das mulheres negras no Brasil. Tá? E isso, como eu tenho conversado com Rolf e outros intelectuais, no caso dos homens negros, ou seja, esse gênero masculino, raça e classe, isso ainda está sendo gestado no Brasil. Tá? Por uma série de elementos que não compete entrar aqui agora, tá? Mas então a gente tem construído toda uma literatura, né? Claro, o Rolf é um dos precursores, juntamente com o Osmundo Pinho, o Alain Ribeiro, ou seja, existem intelectuais negros que já estão fazendo um trabalho ali desde o início do século XXI, né? Já há 20, 15 anos. Eu cheguei um pouquinho depois, estou mais ou menos aí uns 7, 8 anos pensando isso, mas a gente está construindo essa literatura. Né? Então, quando a gente vai pensar ações afirmativas para meninos, jovens e homens negros, isso ainda não está posto no debate público. Isso, né, gera muita resistência e interrogações. Então, eu trago aqui uma série de dados quantitativos justamente para apontar a necessidade de políticas públicas, políticas de saúde, políticas de educação, políticas de renda, para esse vasto segmento da população negra, da população brasileira e da população negra brasileira. Nós somos quase 60 milhões de homens pretos e pardos. Então, muito maior do que várias nações, né, europeias, ocidentais ou orientais. Então, o que acontece? Num livro, inclusive, que eu organizei junto com o professor Rolf, chamados Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade, a gente tem um artigo, né, de 2 autores importantes também, que eles vão fazer um levantamento sobre os homens negros na saúde.
E aí eu trouxe esse primeiro quadrinho ali que fala sobre a ausência, né, do homem negro nos planos nacionais da saúde integral da população negra e da política nacional de saúde integral do homem. Então você tem essas duas políticas muito importantes, né, mas que o homem negro ele aparece residualmente. Na população negra, como eu já falei, ele aparece sem o gênero, ele aparece como negros, como pessoas negras, né, e muito pouco como homens negros, como gênero e raça. E no caso da política nacional do homem, ele aparece o gênero homem, mas muito pouco racializado, não aparece um homem negro. Então ele é residual nas duas políticas, nas duas grandes políticas nacionais que nós temos, né? Então isso foi um dado interessante que esses autores trouxeram para a gente. E um outro elemento também é o estereótipo e as barreiras institucionais que dialogam um pouco com a pergunta do José, né? Geralmente, quando a gente pensa saúde do homem, a gente joga essa ideia, não, os homens eles tendem a não se cuidar, tendem a não ir para consulta, tendem a não ir para o hospital, porque tem a questão do machismo, tem uma cultura masculina em que o homem é invulnerável, o homem não faz exame, o homem tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, então ele vira uma máquina na qual ele negligencia a sua própria saúde. Isso é verdade, obviamente que isso é verdade, mas é insuficiente para explicar a ausência e a negligência da saúde para com os homens negros, né? Porque a gente tem que analisar os mecanismos institucionais que dificultam o atendimento e o tratamento para esses homens negros. Os homens negros, eles são vistos, como eu falei, como durões, fortes, né? Hiperviris, né? Muitas das vezes. Então, esse homem ele é visto e se vê como esse ser invulnerável, que tem que trabalhar, que é o negão e etc. e tal. Então, isso, de alguma maneira, vai afetar e o próprio atendimento. Ou seja, então, como é que o médico, como é que a enfermeira, como é que os funcionários, os servidores da saúde vão olhar esse indivíduo? Também por essa ótica. Então, muitas das vezes, esse homem ele não tem um atendimento necessário para a sua questão. Muitas vezes ele é destratado. Eu tenho vários relatos de homens negros que vão procurar o hospital e são um médico e são vistos. Não, toma isso aqui, toma uma aspirina, toma esse negócio aqui, está tudo resolvido, porque você já tem esse imaginário rodando. Então, acho que o racismo ele vai afetar a forma com que esse homem é visto dentro do hospital, dentro da escola, dentro do mercado de trabalho, então na sociedade em geral. Então, nós temos vários indicadores, né, e vocês que são do campo da saúde devem saber até mais do que eu, indicadores de diabetes, hipertensão, tuberculose, câncer de próstata, HIV. Isso afeta de forma avassaladora os homens negros e isso tem que ser discutido nas políticas da saúde. Então, quando a gente fala de suicídio, por exemplo, a esmagadora maioria dos suicídios no Brasil são cometidos por jovens negros do sexo masculino. Então, quando a gente faz uma campanha sobre suicídio, muitas vezes a gente não fala sobre o público que mais morre. Ou seja, de novo, ele é invisibilizado. A gente fala sobre um assunto, mas muitas das vezes o grupo mais afetado por aquele tema ou assunto não é verbalizado, ele não aparece, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho enfatizado muito, tenho conversado muito com o Rolf, com outros intelectuais, que a gente tem que apontar, tá? Qual é o grupo que mais é afetado por essa questão, por esse problema. Não é negligenciar os outros, mas isso tem que ser verbalizado. Ok, então, como eu falei, a gente tem um índice de desenvolvimento humano e a expectativa de vida é um indicador crítico, né? Nenhum direito pode existir se você não estiver vivo. Então, sem vida não há direito. Então, acho que a expectativa de vida é um elemento central para a gente pensar aqui a mortalidade, né, dos homens negros, na qual é um elemento importante. Então, definição, expectativa de vida é um indicador fundamental da mortalidade, sintetizando uma ampla variedade de fatores que afetam o bem-estar da população. E aí, pegando um indicador aqui, tem uma análise nos últimos 19 anos, de 2000 a 2019, o que os autores encontraram?
os homens negros têm consistentemente apresentado os piores índices de expectativa de vida entre todos os subgrupos raciais e de gênero. Todos os subgrupos aqui são 4, tá? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Desses 4 grandes grupos de gênero e de raça, os homens negros, nos últimos 19 anos, que é onde eu analiso esse relatório, os homens negros têm a pior expectativa de vida dentre todos eles. E eu fiz aqui uma comparação global, né? A gente tem um relatório da ONU que vai mensurar essas expectativas de vida global, e atualmente, né, a expectativa de vida das pessoas em geral, né, circula entre 68,65 anos. 68 anos, tá? A expectativa de vida dos homens negros está abaixo da média mundial masculina, que é essa de 68 anos. Ou seja, 71 e 74... a expectativa de vida dos homens negros é de 68 anos e a expectativa de vida dos homens da população mundial masculina gira entre 71 e 71,4 anos. Então, a expectativa de vida dos homens negros está abaixo da média mundial, né? Então, isso também é um fator relevante para a gente pensar o que acontece no Brasil que faz com que nós, homens pretos e pardos, estejamos abaixo da média global de expectativa de vida, tá? Aqui eu tinha colocado um gráfico, mas deu um probleminha ali, então, mas isso não afeta, não. O que a gente tem aqui, né, desse estudo? Os 4 grupos que eu falei e as suas respectivas expectativas de vida. Então, como a gente pode ver, né, as mulheres brancas têm as mais altas expectativas, 80,6 anos. As mulheres negras vêm logo depois, 76,1. Os homens brancos, 74,52. E os homens negros, 68,65 anos. Tá? Então, nós temos aí esse processo nos últimos 19 anos, a gente está ali bem abaixo, tanto das mulheres, negras ou brancas, quanto dos homens brancos. Tá? E aí, vários fatores vão influenciar nessa expectativa de vida. Tá? Um elemento importante são as causas externas, né? As causas externas. Homicídio, suicídio, acidente de trânsito, morte por acidente de trabalho, né? Todas essas variáveis compõem as causas externas, né? E tem os fatores socioeconômicos, ou seja, a diferença na expectativa de vida está ligada a fatores como pobreza, acesso desigual à educação, saneamento e água potável. Veja a relevância do índice de desenvolvimento humano para a gente pensar expectativa de vida, que como fatores socioeconômicos, pobreza, então está ligado à renda, que é um elemento do IDH, e acesso desigual à educação, a educação que é um outro elemento do IDH, né? Como pobreza, renda e educação vão impactar no terceiro marcador do índice de desenvolvimento humano, que é a expectativa de vida. Mas a principal contribuição para a baixa expectativa dos homens negros, né, são exatamente as causas externas. Tá? Então, e aí é importante citar a questão dos homicídios, que eu já vou falar. E nós tivemos aí um agravante nesse aumento da disparidade das expectativas de vida, né? Ou seja, aumento da disparidade, diferencial causado por causas externas. Então, entre 2000 e 2009, né, isso em comparado com os homens brancos, tá, gente? São os homens negros com os homens brancos. Então, a gente tem uma diferença aí, um impacto, né, das causas externas de 2,46 anos, ou seja, uma diferença que percentualmente é de 42,9 no total, e teve um aumento de 2010 para 2019 de 3,03 anos, então aumento de 46,4. Ou seja, os homicídios são um elemento fundamental para a gente pensar a baixa expectativa de vida dos homens negros. Nós tivemos aí recentemente no Rio de Janeiro um evento importante a respeito disso, e isso é consistente, isso vem atravessando
a história não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né? Veja, violência armada e racismo. Não só a questão do homicídio por armas brancas ou por outros fatores, espancamento e etc. e tal, mas a gente tem um problema com a violência armada, né? Vítimas majoritárias. 2020, 83% eram homens negros, né? Homens negros representaram 83% dos óbitos por homicídios registrados no Brasil em 2020, especialmente jovens. Então, quando a gente fala de genocídio da juventude negra, basicamente a gente está falando do genocídio da juventude negra masculina, tá? Porque são aqueles que mais morrem, é o perfil, né? Um perfil jovem, preto, pardo, morador de favelas e periferias e pouco escolarizado. Tá? Então, isso é um elemento também importante. E aí os autores eles fazem uma trajetória histórica ali, pegam de 2012 a 2020. Então, nós temos um total de homicídio por morte por violência armada de 338 mil homens negros foram assassinados nesse período, representando a maioria das vítimas dessa violência. Então, é um número absurdo, né? Você pensar que em 8 anos morreram tanta gente. E por armas de fogo, nós temos 75%. Então, dessas 338 mil mortes violentas, 75%, ou 254 mil, foram através de armas de fogo, mostrando a relevância da violência armada, o seu impacto nessa baixa expectativa de vida. É por isso que você tem esse aumento aqui, né, das causas externas, e o aumento das causas externas, muito delas é em função desses homicídios, do aumento dos homicídios nos últimos anos. E aí, portanto, a gente tem que pensar ações, políticas públicas, né, voltadas para meninos, jovens e homens negros, já que a morte desses indivíduos tem um impacto profundo e consistente e intergeracional nas famílias negras e nas famílias interraciais. São pais, são mães, irmãs, tias, filhas e filhos que vão sofrer o impacto da perda desses 338 mil homens mortos por violência armada. Eles não morrem sozinhos, eles não estão descolados da sociedade, da realidade, né? Ou seja, existem pessoas que estão ali junto com esses meninos, jovens e homens. Então, o impacto é fatorial, né? Multiplicador. Então, isso realmente é algo preocupante. Então, então, esse conjunto de fatores, eu acho que ele é um alerta para a gente começar a pensar que tipo de ações a gente pode forjar nas nossas instituições para enxergar esses meninos, esses jovens e esses homens, né? O que a gente pode fazer para atender, para olhar para esse grupo de forma diferente, né? E aí, como eu coloco, né, o público-alvo prioritário, ações devem ser focadas em meninos, jovens e homens negros, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade, obviamente fazendo esse cruzamento de classe, raça e gênero, né? Ou seja, meninos e jovens pobres, pouco escolarizados, moradores de favelas e periferias, porque é o perfil dos assassinados, é o perfil dos encarcerados, também, que é um outro elemento que eu não trouxe hoje, mas do encarceramento que a gente fala também. Então, o perfil é o mesmo dos assassinados e dos encarcerados. Então, a gente tem um problema de segurança, de saúde pública, né? Algo grave. Então, como eu falei logo no início, né, a responsabilidade tanto estatal quanto da sociedade civil organizada para com uma população de quase 60 milhões de indivíduos, né, que não conseguem chegar à velhice, né, simplesmente não chegam à velhice por N fatores, como eu coloquei aqui, e alguns outros, né, que impactam a vida desses jovens, e muitos morrem jovens, entre 15 e 34 anos. É onde essas causas externas por homicídio e suicídio mais incidem. Então, na fase mais produtiva, né, na fase de constituição no mercado de trabalho, de relações familiares, é nessa fase que esses meninos, desses jovens, esses homens morrem, né? Então, muitos não chegam à velhice. Então, isso também é um elemento importante para a gente pensar. E aí eu coloquei aqui
citação do Cornel West, que é um intelectual negro de Harvard, que eu gosto muito. Ele tem essa citação que ele fala: nem os homens negros, nem as mulheres negras serão bem-sucedidos sem que ambos os lados sejam, pois as degradações que sofrem são inseparáveis, ainda que não idênticas. Então é isso, quando a gente está pensando em homens negros, a gente está pensando também nas mulheres negras. É inseparável. É claro que cada um tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. Então a gente vai pensar quais questões que vão influenciar a construção, né, as trajetórias das mulheres pretas e pardas, né, e também dos homens pretos e pardos. Mas eles são inseparáveis e a gente vai pensar essas questões específicas, mas é um povo, é uma população que sofre, tem uma trajetória, tem uma história em comum. Então, quando eu estou pensando no homem, né, eu estou pensando na mulher, e quando está pensando na mulher, a gente também está pensando nos homens e vice-versa. Então, acho que esse é um elemento importante. Isso aqui são as referências, como eu falei, né? A expectativa de vida, ali, aquele documento do IMDS, o artigo, né, dos autores Soares e Araújo, lá do livro Diálogos Contemporâneos, o Instituto Sou da Paz, que fala sobre a violência armada, e o relatório da ONU, de Perspectivas da População Mundial, que traz aquela média, né, de expectativa de vida da população masculina de 71 anos, enquanto os homens negros têm aí 68,5 anos de média de expectativa de vida. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. E aí, qualquer coisa, estamos aqui para responder perguntas. Muito obrigado, doutor Henrique. Brilhante explanação. Dando sequência, nosso segundo palestrante, professor... Não, agora não. No final a gente pode matar perguntas. Professor Rolf Malungo de Souza, doutor em antropologia, professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador dos temas de estudos urbanos e relações étnico-raciais e masculinidades. O Silate revela um profundo trabalho etnográfico sobre masculinidade e como ela é aprendida e performada. A sua tese de doutorado investigou como se aprende o que significa ser um homem num bairro suburbano. Seu mestrado analisou que os homens de verdade falam em si em torno desse processo. Sua especialidade é, portanto, antropologia, o gênero, masculinidade e relações de raça e etnia. Co-organizador do livro Diálogos Contemporâneos, junto com o professor Richier. Sua palavra, professor. Obrigado. Bom, não é praxe não, mas eu agradeço pelo convite e, em especial, a minha querida ex-professora, pasmem, a Aide foi a professora, acho que na 5ª ou 6ª série. Não, pode deixar. Eu ia falar isso. Eu devia ter naquela época, Aide, acho que uns 15 anos. Caramba, a gente se conhece há muitos anos, né? Bastante tempo. Realmente. Eu acho que eu nunca fui professor do ensino básico porque eu tinha medo de ter um aluno parecido comigo. Realmente, eu não era um aluno exemplar, não. O que, aliás, tem muito a ver com a construção social da masculinidade. Assim, antes de entrar formalmente fazer um merchan aqui, porque essa vida de professor não está dando para pagar conta sozinho, não. E aí é o seguinte, o meu querido amigo, colega e parceiro intelectual, Henrique, ele falou do penúltimo livro que nós lançamos juntos e, espero que não seja o último, mas que já está pronto, deve estar chegando para a gente semana que vem, né? Que é um livro sobre homens negros e masculinidade. Sobre homens negros. Sobre homens e negros, masculinidade, estereótipos e subversões, lançado pela UCTEC, que aí é um livro que, enfim, tem uma proposta que o Henrique pensou que eu achei muito ousada, que além dos textos não só de nós da academia, mas textos de poetas, pessoa ligada ao movimento social, desenhos, enfim, um livro muito legal,
Certamente existem outros parecidos, mas como o nosso, só o nosso. E acreditamos que na próxima semana... Já está chegando? Coisa boa, né? Já está à venda no site da UCTEC, tá? Com H e C mudo, UCTEC, mas então na próxima semana, vocês vão ficar sabendo, já estamos pensando aqui no lançamento, onde nós vamos trazer, enfim, pessoas para discutir a masculinidade nas mais diversas vertentes. E aí, antes de eu falar exatamente sobre o que nós entendemos sobre masculinidade, quando você falou aí, você fez um bem bolado entre a minha tese e a minha dissertação, né? O que os homens de verdade falam em torno do macarrão queimando foi a minha dissertação de mestrado defendido em 2003. 2003 foi a minha dissertação de mestrado, onde eu tinha uma questão que é o seguinte: se nós, acredito que todos nós já saibamos, né, que a masculinidade, o gênero é uma construção social, não vamos confundir gênero com sexo. Dá para ficar assim bem esquemático. Quando nós falamos de sexo, estou falando de sexo biológico, macho e fêmea. Tá? Isso para os conservadores, para os reacionários, isso é o maná. Só que como nós seres humanos gostamos de bagunçar a natureza, nós temos o gênero. E o gênero é uma construção social que é como se nós... É a roupa que nós colocamos sobre o biológico. Tanto é. E por que a roupa? Porque a roupa varia. Então, a ideia de gênero, ela varia conforme o tempo e o espaço. Ou seja, quando nós pensamos, tanto nós homens e mulheres, se nós pensarmos nos homens, que os nossos pais e as nossas mães, mesmo nossos avós e avós, foram, por mais que nós gostemos dele, mais que nós amemos, eu tenho uma ótima lembrança da minha linhagem masculina, do meu pai, o meu avô, o velho Cláudio Honor, o velho comunista Cláudio Honor, fazer um merchan aqui do meu avô, que foi preso da ditadura Vargas, que era comunista, e eu consegui pegar a ficha dele. O negócio era bonitão, né? Balde de família. Mas, enfim, quando eu fico pensando em como meu pai, o meu avô era uma masculinidade que, por mais que eu idealizasse e quisesse trazer para o mundo de hoje, eu provavelmente não me casaria com ninguém. Porque esse é um tipo de homem que não tem nada a ver com o contexto que nós estamos vivendo agora. É uma doce ilusão, e os reacionários gostam de idealizar uma masculinidade, uma feminilidade de um tempo ideal, que, fazendo de conta que não é ideal, ou seja, está só na cabeça deles, é totalmente compatível com o dia de hoje. Por quê? Porque a construção, o gênero, como qualquer identidade social, ela tem a ver com o contexto histórico, contexto familiar, religioso. Então, os homens que nós somos hoje, pouco tem a ver com os homens de alguns anos atrás. Basta nós lembrarmos nós mesmos, independente dos nossos gêneros, como nós éramos há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Nós olhamos que nós somos muito diferentes. Felizmente, somos muito diferentes. Imagina, Edê, se eu fosse aquele moleque de 15 anos. Né? E aí, várias etapas da vida, e hoje eu sou um homem idoso, né? Eu tenho 61 anos, e eu gosto de falar isso porque no Brasil, um homem foi criado em Irajá, sob a égide do 9º Batalhão, conseguiu ter feito nível superior e chegar a se tornar idoso, e só com hipertensão, eu fui premiadíssimo, né? Premiadíssimo. Então, o que eu estou querendo dizer para nós aqui? Falando dessa construção social. Tá? Então, ser homem ou ser mulher, mas vamos ficar nos homens, que é o que nos interessa nesse momento, ele é fruto das interações sociais que a sociedade faz. Então, pegando, eu gosto de falar depois do Henrique, porque ele traz alguns dados que são importantes para a gente começar a pensar na masculinidade como uma construção social. E quando é construção social, e aí eu não estou querendo dividir culpa, tá? Estou falando como um antropólogo, como cientista social. Nós, homens, somos fruto da interação entre homens e mulheres. Nós fazemos parte da sociedade. Então, se nós queremos mudar os dados que o Henrique nos trouxe,
por mais legal que eu seja, e eu sou uma pessoa legal, por maior boa vontade que eu possa ter, e às vezes nem sempre tenho boa vontade, eu individualmente não tenho como me mudar. Tá? Porque por mais... eu vou usar essa expressão aqui bem sacana mesmo, por mais pra frentex, ninguém mais fala pra frentex, né? Por mais modernoso que eu pudesse vir a ser, ia ser uma construção que teria muito pouco a ver com o mundo real. Ou seja, as soluções que nos apresentam via mídia, seja rede social, novela, televisão, que seria para ser um homem melhor, e aí vou botar um exemplo que alguns de vocês aqui, pela faixa etária, algumas de vocês devem lembrar, lembra do metrosexual, que era a solução na masculinidade? Você virou um metrosexual, está resolvido, é ser um homem bom, homem descolado e tal. Só que aquele ideário do homem metrosexual nada mais é do que um homem branco burguês, que é uma autora bastante celebrada, apesar do conceito ter algumas críticas, mas é bom para pensar, seria o que eles chamamos de masculinidade hegemônica. Que é a masculinidade hegemônica é o homem branco, cis, aqui todo mundo sabe que eu não falo de cis e falo de trans, né? Tá. Branco, cis, classe média e preferencialmente cristão. E jovem, isso é fundamental. Essa é a masculinidade ideal que baliza todas as relações sociais na nossa sociedade, seja a relação com os outros homens, com as outras masculinidades e com as feminilidades, com as mulheres. Bom, quando e essa relação, ela é tensa, tá? Ela é tensa a tal ponto que gera morte. Em 2013, eu escrevi um texto que, por questão profissional, eu escrevo bastante. Não o quanto eu gostaria, mas eu tenho escrito bastante. Tem um texto que, particularmente, eu gosto muito dele, que eu falo Maquia, que é um texto onde eu analiso, desde o final do século XIX até os dias de hoje, podemos dizer, como a relação entre homens brancos e negros ela é tensa e nós, homens negros, estamos perdendo de lavada. E aí eu pego desde do Cortiço, que acho que a maioria de nós aqui, se não leu, conhece, se não leu, sugiro que leia. E aí, geralmente, quando a gente fala do Cortiço, nós lembramos da Bertoleza, né? Bertoleza, que existem vários textos falando sobre essa mulher, que é muito interessante o texto dela, da Rita Baiana, né? Que são personagens que se tornaram estereótipos das mulheres negras que existem até hoje. A Bertoleza, que é hoje, inclusive, ela foi, para mim, negativamente positivada. Ou seja, a mulher guerreira que carrega o mundo nas costas. E por que eu acho que foi negativamente positivada? Porque coloca um fardo extremamente pesado nas costas de vocês, mulheres negras. Até minha mãe, que era uma mulher fantástica, ela carregou um fardo nas costas dela que eu achava, hoje, né, olhando retrospectivamente, extremamente justo. E aí, quem não leu, leia, que a Bertoleza realmente é um quadro triste, que esse estereótipo, né, cai sobre as costas das mulheres. E a Rita Baiana, que é a pretinha sedutora, gostosinha, que nós vemos, por exemplo, em várias telenovelas até hoje. Até hoje. Tem uma atriz que... eu não tenho o hábito de assistir novela, então não sei. Tem uma atriz que eu percebo que ela faz o papel da mulatinha assanhada já há bastante tempo. E como nós estamos vendo num período que nós temos dificuldade de olhar de forma crítica, que parece que quando a gente aborda um tema de forma crítica, parece que a gente está falando pessoalmente da atriz e não do personagem, isso se mantém. Mas aí vamos falar dos homens. É muito ressaltado a figura do Jerônimo, você deve lembrar, que era português e tal, que era um dos personagens principais, e tem um personagem que é muito, nem secundário, é quase terciário, que é o Firmo. Vocês lembram de alguém que leu o livro? Quem leu o livro aqui, aliás? Quem leu o livro O Cortiço? Não tem problema. Não tem problema. Tá. Vale a pena. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro, e é bom, vale a pena.
tenho uma relação de amor e ódio com ele. E aí o Firmo, ele é um capoeirista, um homem negro capoeirista, que é descrito como um malandro, embora malandro é um conceito que surgiu no século XX. Vários estereótipos que o Henrique bem aqui descreveu é colocado sobre esse homem. E aí, no passado dos anos, a gente vai vendo como essa construção do degenerado perfeito, ele acontece de tal forma que nos insensibiliza quando nós vemos um cadáver de um homem, em especial do homem negro. Quando nós vemos, e aqui eu vou usar algumas comparações, que eu quero que vocês, todos nós aqui, façamos algumas abstrações para entender o que eu estou dizendo. Quando nós vemos um cadáver de homem, em especial de homem negro, primeira coisa que acontece, o ônus da culpa cai sobre o cadáver. Né? Morreu, estava devendo. O máximo que acontece é que passou na hora errada, passou no lugar errado na hora errada. Quando nós vemos um cadáver feminino, é motivo de escândalo. E raramente nós vemos cadáveres femininos. Convenhamos. Né? Eu estou falando na rua. Eu não sei profissionalmente como onde vocês trabalham, mas nós raramente vemos cadáveres femininos. E eu não estou querendo aqui igualar cadáver, não, tá? O ideal seria zerar. Ou seja, nós desenvolvemos uma insensibilidade para os infortúnios dos homens negros a tal ponto, e em especial de alguns anos para cá, como se isso fosse uma questão que somente nós, homens negros, fôssemos resolver. E nós estamos falando de relação de gênero. E aí, relação de gênero pressupõe-se que é uma relação, no mínimo, entre duas pessoas, né? Ou dois grupos. Uma relação feita sozinha, pode falar onanismo, não pode falar a ideia? Onanismo? Pode, né? Então, uma relação sozinha é onanismo. Todo mundo sabe o que é onanismo, né? Então, quando nós pensamos em relações sociais, não dá para pensar só num polo disso. Então, não há como, de um lado, vocês mulheres, e fico muito feliz de ver como vocês mulheres negras avançaram muito, e eu faço parte de um grupo de homens que nós estamos pensando, fazendo algumas discussões, e eu sempre falo, vamos nos espelhar nos avanços, nas estratégias que as mulheres negras desenvolveram, para a gente poder também conseguir desenvolver algumas ações entre nós. Então, vamos lá. O que eu quero dizer é que nós, homens, somos frutos da construção social da masculinidade, que tem a ver com a história, com as relações sociais, situação socioeconômica, religiosa, e assim vai. Então, para ser bem pontual, para não me estender demais, e eu vou usar uma frase que vocês, em especial da saúde, sabem que o racismo faz mal para a saúde. Nós já sabemos disso. E a saúde não é uma questão individual. Nós sabemos que a saúde ela é uma questão social. Não há como pensar na saúde, por mais que, por exemplo, eu tome alguns cuidados com a minha saúde, eu não vou resolvê-la. Eu posso até resolver, posso até ser um bastante saudável, mas a questão tem que ser discutida no sentido mais amplo. E aí, vou dar um exemplo aqui que eu gosto de... Há algum tempo eu passei por isso, eu tive uma crise brabíssima de vesícula, que eu fiquei internado e tal, lá no MEA, no Salgado Filho. E aí, um período lá que eu estava aguardando lá uns procedimentos, aí fiquei zanzando pela parte de cardiologia. Quando eu cheguei na parte propriamente de cardiologia, que eu estava numa outra ala, eu literalmente achei que estava numa convenção de Saci. Porque o número de homens negros amputados foi uma coisa que me chocou. Eu não tinha ideia disso. Era um número assustador de homens, um número de 50 para cima, amputados. Pelos vários motivos que vocês, sendo da saúde, sabem melhor do que eu. Eu fiquei chocado. E aí cheguei a comentar com algumas pessoas e tal. O que me motivou, a mim, junto com o Henrique e outros colegas, a nos mobilizarmos para começar a pensar em política de saúde para nós, homens negros. Pensar numa ação concreta. O que eu quero chamar muita atenção aqui
nos pontos mais, que eu acho mais importantes, porque o que o Richier trouxe é muito ilustrativo. Bom, é o seguinte, as barreiras institucionais. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 30 e poucos anos, 20 e poucos, 30 anos, eu não lembro mais por qual motivo, eu estava junto conversando com os amigos, aí abri um frasco de remédio, que eu não lembro qual, e aí coloquei na mão, tomei, os meus colegas me olharam espantado, aí um colega lá onde eu trabalhava, o pessoal me chamava de Pezão. Aí falou, pô, tá assim, Pezão? Aí eu tomei aquele impacto, e não era nada grave, mas enfim, era um remédio qualquer, como qualquer pessoa tem que tomar. E aí os pessoal começaram a rir, kkkkkk. Nunca mais tomei remédio perto de, discretamente. Ou seja, para nós, homens, demonstrar fraqueza, qualquer que seja, inclusive de saúde, é visto muito negativamente entre nós. E aquele, pô, tá assim, Pezão? Eu fiquei chocado. Ou seja, estou dando um exemplo bobo, trivial, que é muito importante para nós homens, porque nós temos que nos mostrar fortes, eretos, sempre. Qualquer balanço é um arranhão na nossa armadura de virilidade, de poder. E essa cobrança, é importante, não é exclusivamente vinda de nós homens. As mulheres também exigem isso. Grau maior, grau menor, mas exigem que nós homens sejamos à prova de tudo. Esse é o ponto. E aí, conversando com vários colegas, eles falam da dificuldade de pedir licença para ir a um ambulatório, cuidar da saúde. Porque o patrão lhe tolera. É muito mais fácil que uma colega saia do trabalho para alguém ligou de emergência de casa, para cuidar dos filhos, qualquer coisa, ou da saúde. Para nós homens é muito mais complicado. Até para nós mesmos falarmos sobre isso, é complicadíssimo, porque é demonstração de fraqueza, vai virar chacota. Então, aí já indo para a reta final do meu argumento, eu percebo que nós temos um excesso de diagnóstico. Eu já tenho falado isso exaustivamente. Como eu e o Henrique conversamos e estamos em lugares em comum, ele já deve ter ouvido isso, deve estar saturado de ouvir isso que eu vou repetir agora. Nós temos... Eu nos vejo como aquela pessoa que tem um excesso de diagnóstico. Já sabe exatamente qual é o problema da sua saúde. Só que falta o seguinte, dar o passo seguinte, perdoe a repetição, dar o passo seguinte, que é procurar um especialista para cuidar disso. E aí, nesse sentido mais amplo, como sociedade, o especialista para resolver esses problemas aqui apontados somos nós. E é curioso, embora não seja surpresa, que a imensa maioria daqui, até os olhos alcançam, é composta por mulheres. Geralmente, quando nós vamos falar sobre esse tema, a imensa maioria que nos ouve são vocês. A imensa maioria que nos ouve é composta por vocês. Composta por vocês, mulheres. A preocupação, concordância, vai querer a pessoa aqui na frente. Mas eu tive ótima pessoa de português. Isso eu não posso reclamar, não. Bom, enfim, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: nós já temos dados que o Henrique nos traz aqui, não só traz o dado, mas discussão sobre esses dados, e eu poderia trazer outros que eu também os tenho. Então, a pergunta é, o que nós devemos fazer para nós mudarmos essa realidade? É claro que é demais só para nós aqui, mas é impossível fazê-lo sem que nós também nos movimentemos. E aí, eu estava dando uma revirada numa instituição de ensino superior, uma universidade no Togo, e esbarrei com uma coisa que eu achei fantástica, que lá eles qualificaram mulheres cabeleireiras como agentes de saúde mental. É uma coisa que para a gente pode soar até como relativamente óbvio, mas eu não sei se temos isso na prática, aqui, pessoas qualificadas para isso. Eu até comentei isso com você, né? Acho que estou falando agora, né? Que eu vi esses dias. E eu achei que é um pequeno passo. Imagina, todo mundo aqui, de um jeito ou de outro, vai no cabeleireiros, né? Mesmo
Mesmo você que tem pouco cabelo, né? Corta em casa, mas em geral vai. Né? Eu não vejo problema assim, de falar dele com pouco cabelo, como, por exemplo, fala de umas questões de mim, que sou idoso. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Eu gosto de falar que eu sou idoso, me amarro, porque, como eu falei, chegar onde eu cheguei, você não quer virajar, é uma coroação, né? Embora a coroa não esteja aqui, né? Esteja aqui, né? O cabelo grisalho, eu acho legal. Então, voltando a isso para definitivamente terminar minha fala, são esses pequenos atos que eu fiquei achei muito legal. Falei, pô, como é que ninguém pensou nisso aqui no Brasil? De começar, não trabalhar como profissional da saúde, obviamente, mas começar a detectar alguma coisa naquele bate-papo que todo mundo faz com sua cabeleireira, com seu barbeiro, e minimamente eu falando, pô, você acha de procurar um especialista e tal? Então, são essas pequenas, pegando a parábola do semeador, jogar essas sementes estrategicamente nos lugares onde nós estamos como cidadãos e cidadãs, de começar a nos sensibilizarmos, a exercer a nossa empatia para nos sensibilizarmos, para começar a mudar o mundo que nós fazemos parte. Na minha opinião, para mudar a sociedade como um todo, seria um outro caminho que daria um pouco mais de trabalho. Mas enquanto esse caminho não acontece, eu vejo a mim, ao Ristier e vários outros colegas que discutem essa temática, como aquelas pessoas que realmente estão fazendo como parábola do semeador, que eu acho que a maioria de nós aqui conhece, não conhecem, dê uma olhadinha lá em, acho que é Mateus 7, né, Barô? Mateus 7, né? Acho que, se eu não me engano, é Mateus 7. Está lá, a palavra do semeador, que eu acho uma coisa muito legal. A gente, é Mateus 7, né? Bará. Aí, só no seu versículo, não lembro, sei que é Mateus 7. Onde a gente faz o que é possível nós fazermos para modificar a sociedade. Porque não adianta nós achar, suponhamos que eu fosse uma mulher, não adianta eu achar que em especial mulher negra, não adianta eu achar que uma sociedade que é infernal para nós homens negros, que vocês vão conseguir avançar. Não se voa com uma asa só. Então, o que eu... Aí, definitivamente terminando, o que eu estou aqui para dizer, mais querendo ouvir vocês, em cima em especial do que o Richard trouxe, é propor para no nosso espaço, e vocês estão num espaço muito estratégico, que é a saúde, e eu penso saúde como um todo, nós nos focarmos no que nós podemos fazer para mudar. Mudar na saúde pública, mudar nas nossas relações pessoais, porque nós só vamos conseguir conviver numa sociedade menos violenta quando nós começarmos a dar os nossos primeiros passos para que as pessoas vivam mais e melhor, tá bom? Bom, então é isso. Professor Wolf, professor Henrique, brilhante. A gente vai abrir agora para o debate. Eu vou descer para pegar as perguntas que vocês tiverem, mas é irresistível, eu preciso deixar minha pergunta também. Vocês organizaram juntos um livro, né, sobre os diálogos contemporâneos sobre os homens negros e masculinidades. Gostaria de ouvir vocês sobre esses estereótipos do super-homem e da hipervirilidade. Em que sentido? A gente está dentro de uma unidade de saúde. Quando você fala, né, sobre o excesso de diagnóstico, precisamos dar um passo adiante. Ontem nós tivemos aqui o Dr. Tadeu de Paula, com o conceito do Aquilomba SUS, né, a ideia de você trazer a ideia quilombola para dentro do sistema de saúde, né, e não só o negro ser cliente do sistema de saúde, mas ele ter autoridade para definir caminhos. E o senhor tem um conceito no seu trabalho que é sobre a questão do espaço de sociabilidade, né? E como que vocês percebem nas unidades de saúde essa ideia de você construir um espaço de sociabilidade parecido com esse exemplo que o senhor trouxe de Togo, né? Como que a gente conseguiria aqui nessa ideia, como que vocês pensam esses caminhos para na unidade a gente conseguir aplicar algo parecido ou entrar nessa aventura de conseguir desbravar esse caminho na população masculina e negra?
Para vocês dois. Bom, quando eu falei diagnóstico, eu falei diagnóstico não exclusivamente saúde, tá? Porque nós temos vários... enfim, acho que vocês compreenderam para além disso. Eu lembro, há uns anos atrás, eu estava fazendo uma aplicação para uma instituição que a ideia seria... Deixa eu já falar da Fundação Ashoka. Então, eu estava concorrendo a ser um fellow da Ashoka. E uma das coisas que eu acabei desistindo porque eu teria que desviar um pouco o meu caminho e eu queria ser professor. Né? Eu adoro ser professor. Eu não consigo imaginar fazer outra coisa que não seja ser professor. E eu teria muita dificuldade de conciliar naquele exato momento. Enfim. E uma das propostas que eu tinha pensado, talvez até antecipando um pouco, agora que eu estou me dando conta, de ter esse espaço de sociabilidade masculina, seja bar, agora eu pensando, né? Seja barbeiros, mas principalmente bar, campo de futebol, onde nós teremos agentes, pessoas que foram devidamente qualificadas para estar no meio do papo, no meio da conversa, começar a tocar em alguns assuntos para começar a sensibilizar esses homens, não só a cuidar da sua saúde, mas, por exemplo, isso me chamou a atenção na Confraria da Esquina, que foi o meu primeiro livro, como aqueles homens, devido a uma propaganda muito grande naquele período, estou falando de início de 2000, eles já, e não tinha a linha Maria da Penha ainda, eles já começavam a perceber, e eu vou usar essa expressão de propósito, começava a pegar mal, bater em mulher. Já estava começando a ser mal visto naquele grupo. E foi um grupo de homens na Vila da Penha. Ou seja, devido a uma campanha contínua, isso começou a entrar na cabeça daqueles homens que, bater na mulher é legal, e aí eles traduziam. Pô, se você bate na mulher, aí a mulher, o que acontece? Está arriscado do Ricardão aparecer, porque a mulher vai ficar carente, porque, enfim, a tradução local, mas o fundamental. Eles começaram a perceber que a agressão contra a mulher não era algo positivo. Depois, deu no que nós conhecemos hoje, como Maria da Penha, e nós temos uma questão que eu acho fundamental, vou fugir um pouco da sua resposta, que me assusta, e eu, sinceramente, eu não sei como nós vamos resolver isso, que é o feminicídio. Uma coisa que me apavora. E eu não sei como resolver, porque é o seguinte, que o cara, quando chega a esse ponto, ele está num nível de degradação mental e social tal, que ele não está preocupando se vai ser gravado, né? Nós vemos de câmera. Então, como é que nós vamos prevenir isso? E a minha esposa trabalha com essa temática em relação às mulheres há um bom tempo, a gente fica discutindo, eu também não sei como resolver isso. Mas, enfim, voltando. Eu acho que nós deveríamos pensar em fatores de multiplicação dessa ideia, seja na área de saúde, seja na área social em geral. Agora, eu não sei se estou fugindo, agora para terminar, para não me estender demais, é o seguinte, embora eu seja muito simpático à ideia do aquilombamento, eu penso no momento estratégico de nós, pessoas negras, nos reunirmos estratégias para discutir no sentido mais amplo. Porque, para mim, como comunista, eu não consigo, para mim é impossível pensar numa sociedade ideal só para os meus. Tem que ser para todo mundo, inclusive para os brancos, tá? Que não está bom para todos os brancos. Então, ou nós, como negros e negras, pensamos numa estratégia para atrair os brancos, uma sociedade melhor para todos nós, ou a gente não vai conseguir avançar. Então, acho que o quilombamento um conceito fantástico, se eu não me engano, do Abdias Nascimento, mas é estratégia para nós, homens e mulheres negros, nosso canto de conversa, pensamos na nossa estratégia e vamos aplicar, aí nós somos servidores públicos, né, no espaço público, que é a nossa principal arena de luta, é o nosso espaço de trabalho, que é o fundamental, e onde nós conseguimos algum espaço para avançarmos. Não sei se exatamente eu respondi a sua pergunta. Bom, viajar é preciso, né?
Bom dia. Queria parabenizar, né, o comitê pela organização, pela iniciativa. Esse espaço é um espaço importante, muito importante para essa discussão. Nós trabalhamos numa unidade heteronormativa, com superlativos, né? Porque a diferença, eu bem brinco, né? A diferença entre Deus e cirurgião é que Deus sabe que não é cirurgião. Então, é um espaço extremamente árido, né? Muito difícil, de introdução de algumas discussões. Inclusive, fui convidar, tinha um grupo de cirurgiões aqui fazendo uma reunião clínica, eu os convidei para que viessem aqui, e, é claro, riram. Então, é muito importante essa discussão, principalmente para a gente que está aqui na saúde, porque existe uma dor que eu vivenciei, eu tenho um outro vínculo de trabalho, no município, no Hospital de Retaguarda, da rede municipal, e vivenciei uma situação de uma das mais dolorosas para mim como profissional. Eu sou assistente social há 25 anos, que foi a morte de um homem, um idoso, vou aqui falar porque, né, sou da Vila Birajara, um homem que tinha uma vida um homem atlético, e que começou a se sentir mal, foi negligenciando aquela dor, enfim, ele chegou na unidade já num quadro de um câncer já muito avançado. E o câncer, a gente sabe que as pessoas sentem muita dor, né? E eu achava muito... Sempre ia lá ao leito e abordava ele não emitia nenhum tipo de queixa de dor. E isso fazia com que a equipe, né, a equipe de saúde, tanto a equipe de cuidados de beira do leito, né, que é com a enfermagem, quanto os médicos, ninguém se perguntava por que aquele homem não se queixava de dor. E um dia eu sentei ao lado dele, peguei uma cadeira e sentei e comecei a conversar com ele sobre como é que estava sendo aquilo ali e como é que estava a vivência. E ele disse, eu nunca expressei, eu cresci dizendo que o homem não chora, que o homem não se queixa. Engole o choro. E aí ele dizia assim, tem dias que eu penso muito em arrumar, eu fico mapeando aqui o local para ver como eu poderia acabar com a minha vida, de tanta dor. Mas ele não se queixava. E aí eu decidi naquele momento, como profissional de saúde, ser uma interlocutora, né? Eu emprestei minha contratualidade como profissional de saúde para ser a porta-voz da dor daquele homem, junto à equipe de saúde, né? Os médicos. E eu falava, todas as reuniões clínicas eu sinalizava sobre a dor dele. E aí foi aí que a equipe começou a perguntar, né, se ele sentia dor. E ele dizia, lancinante, mas ele não emitia sequer um ruído, né, nada. E aquilo me chamou a atenção. Assim, a partir daquele momento, ele ficou no hospital durante muito tempo, tentou sair da unidade hospitalar e falou, eu vou assinar minha alta porque eu não suporto, porque eu quero dar conta da minha dor de uma outra maneira, porque aqui eu não consigo. E quando a equipe conseguiu, a partir dessa minha pergunta e a partir da minha intervenção como profissional de saúde, ele conseguiu ser tratado adequadamente, naquilo que era possível dentro do escopo daquela unidade. Então, assim, é extremamente relevante essa discussão, que a gente precisa fazer ela diariamente no nosso espaço de trabalho. Porque nós precisamos fazer esse mapeamento. Existem questões que são específicas, sim, dessa população. É uma população que está em unidade de saúde, que entra muitas vezes pelas emergências, porque, né, a promoção em saúde ainda é um espaço extremamente difícil, e existem barreiras, sim, para esse acesso. Nessa mesma unidade tem um serviço de urologia. Eu escuto rotineiramente falas pejorativas dos próprios médicos urologistas, né, quando um homem negro vai buscar um acompanhamento, um tratamento para impotência, por exemplo, eles acham, pelo amor de Deus, né? É como se eu não pudesse acometer essa população. Então, nós, como profissionais de saúde, precisamos, em cada atendimento, fazer esse mapeamento e considerar essa questão. Porque isso, muitas das vezes, fica invisível no atendimento. Né? Não é visto que existe uma população que vai, sim, muitas das vezes, não expressar o seu sofrimento e a sua dor. E que é necessário que o profissional de saúde, naquela intervenção, perceba, identifique e possa fazer essa intervenção para que o atendimento seja realmente efetivo para essa população. Então, assim, eu queria agradecer a presença dos dois professores e a comitê pela iniciativa.
Que isso, cara, que isso. Bom dia. Bom dia para todo mundo, bom dia. Eu quero falar rapidinho, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu não quero deixar de participar, eu sempre gosto de participar. Eu só queria incluir alguma coisa, entrar em detalhes. Essa questão da masculinidade ela é muito importante. Falando particularmente no meu lugar de fala, entendeu? Eu sou homem, hétero, cis, pardo. E aí, falando desse lugar do pardo, e também dessa coisa de ser negro no Brasil, o racismo é uma coisa muito, tal qual o gênero, ele foi muito performático, ele se concentra muito numa imagem, entendeu? Então a gente tem a imagem principal, que é um preto retinto, que é o negro que não consegue fugir da ideia de que ele é negro, e que ele é o primeiro que tenta fugir, porque ele tenta performar tudo que não é ser negro na construção, na base social da nossa sociedade, para poder fugir desse alvo, né? De ser o alvo, né? De tudo que o racismo trabalha. E aí, quando a gente chega na camada do homem pardo, do homem claro, que não é branco, mas é claro, a gente tem o limbo, que afeta a nossa saúde mental, porque a gente não se localiza, são 300 nomenclaturas, e com o passar do tempo essas nomenclaturas vão se atualizando, os novos aparelhos vão se modificando e se conectando com a sociedade, a gente muda de mulato para pardo, moreninho, e isso tudo, em algum momento na construção, você vai chegando na adolescência, na fase adulta, na parte da adolescência por uma necessidade de pertencimento e entender quem você é. Na fase adulta porque vai conseguindo se construir uma consciência social política e você entende o quanto isso afeta o local que você mora, a cor dos seus parentes, o quanto você ganha, e de alguma maneira você começa a rever todo o seu passado, as brincadeiras, porque em alguns momentos você se sentia desconfortável ou até questionava se esse desconforto era um desconforto ou era algum tipo de drama. E aí você vai começando a ver quem são os seus amigos, o tom de pele dos seus amigos, as brincadeiras dos seus amigos, e aí a gente entra também no recorte do gênero, que é as brincadeiras dos homens, que é sempre de uma perspectiva da violência, de uma perspectiva de se xingar, de se bater e tudo mais. E no meu recorte, eu que nunca fui esse cara viril, né, sempre foi uma questão, porque a gente se vê numa necessidade, enquanto homem, eu sou do final de 95, para ter um recorte mais exato, eu nasci na Zona Norte, passei a minha infância na Zona Oeste e a adolescência, a fase adulta na Zona Norte, não, fui de Cascadura, Madureira, Realengo, Sulacap, ali os lugares que eu vivi, a gente vai crescendo e a gente vai percebendo mais coisas. Porque, assim, homem se afirma no número de brigas, no número de parceiras, no número de relações sexuais, no número de formas que a gente prova a nossa virilidade através de uma insensibilidade, entendeu? O nosso valor é medido a partir disso. E quanto mais sofrido, mais a gente se orgulha. E não só como negro, não só como homem, mas como brasileiro. A gente tem um ódio pelo sacrifício, porque a nossa história é baseada em uma construção em cima de uma escravidão, entendeu? Então, a gente se orgulha muito, falando de maneira bem chula, a gente se orgulha muito de se fuder, entendeu? Talvez porque, se você é pobre, não branco, é a única coisa que você tem para se apegar. Olha o quanto eu me fudi para chegar aqui, entendeu? E a gente romantiza esse sofrimento e, consequentemente, tira a nossa humanidade e a gente não se permite estar nesse lugar de eu sofro, eu choro, eu não gosto de estar sozinho, eu queria um abraço, eu queria um colo, tá tudo bem, entendeu? E com o passar do tempo eu fui, por conta de conseguir ter uma consciência, de também ter um certo acesso que outras pessoas da minha família não tiveram. A minha família, pelo menos falando da parte materna, somos 4 filhos, cada filho de um pai diferente, e a gente vai embranquecendo com o passar do tempo. Minha mãe nunca teve parceiros brancos, mas todo mundo é um pouco pardo, e a minha irmã mais velha, ela é retinta, ela é negra retinta. Então a gente tem toda essa mistura também, que quando você é pardo, dá mais uma embolada na sua cabeça, e aí você também fala dessas questões. Entra nesse campo do para de drama, entendeu? E falando de ser negro, você nem é negro, e aí também entra em outras coisas sobre emocional, que pra gente que é homem, falar do emocional, falar do inseguro, é pisar em ovos, é ser sensível para ser insensível. Ah, eu quero falar disso. Aí você começa a ficar sensível. Não, peraí, eu não vou falar disso. E aí você se torna insensível. E é um processo que você mesmo vai reforçando e vai educando o seu cérebro numa insensibilidade. Então você é seu próprio capataz mental. Você todo dia se lembra naquele código, tal qual o pacto silencioso da branquitude, tem um pacto silencioso da insensibilidade masculina, sobretudo negra. Entendeu? E sobretudo pobre. Porque o pobre se orgulha de ser pobre. E o rico, como
Um antropólogo que está muito famoso aí, que lançou um livro sobre as pessoas ricas, eu esqueci o nome dele. Isso aí, o Acolchoado. Eu sempre brinco com o nome. Eu chamo ele de Acolchoado, eu gosto de brincar com o nome dele. E aí ele fala que o rico no Brasil não gosta de falar que é rico, entendeu? E o pobre adora exibir que é pobre, entendeu? A gente não quer falar assim, não, porque eu paguei esse celular, não, eu paguei com 400 parcelas e não sei o quê. E eu acho que está tudo de alguma maneira interligado. Eu, com o passar do tempo, nessa desconstrução, através de conversas, através de me tornar uma pessoa sensível, através de entender que eu nunca fui o cara que era bom jogando futebol, que pertencia a esses lugares, eu tive o privilégio do meu pai me dar um videogame muito cedo, então acho que o fato de eu não ter ficado tanto na rua foi porque eu fui viciado em telas dos anos 90. Eu assistia muito desenho, eu jogava muito videogame, mas também ficava na rua, mas é aquilo, né? Você vai crescendo, você vai se intelectualizando, você vai saindo do ambiente que você cresceu e você sempre fica com aquela sensação de não pertencimento. Você estuda numa escola pública, numa particular, e você fica assim, eu sou de cá ou de cá, entendeu? Eu fico em casa, mas eu também guardo uma bagunça, guardo uma farra. Aí você começa a ver seus amigos indo para uma farra, e você, como homem na adolescência, nesse momento você fala assim, eu vou fumar um cigarro, eu vou dar em cima daquela garota, eu vou peitar aquele cara ali. E isso vem sem você se questionar, porque a necessidade de se afirmar é muito mais alta do que de refletir, entendeu? Porque nesse momento se afirmar é existir, existir é pertencer, e pertencer é viver. E viver é a razão de estar. Se você não vive, você sobrevive. Se você sobrevive, você é um corpo em movimento sem razão, sem sentido e direção, o que não faz o menor sentido para a gente e, consequentemente, começa a vir uma sensação depressiva de vazio, entendeu? Então, eu digo para mim mesmo que eu me sinto muito andarilho da vida, porque eu nunca me sinto pertencente das coisas, por conta de questões pessoais que perpassam e aprofundam muito mais essa conversa que não é o momento. Mas também outra ponta, para poder finalizar aqui essa reflexão, esse desabafo, é essa questão da performance, que foi como eu comecei, né? Eu não posso pintar minha unha, eu não posso ter 3 brincos, que aí volta para a construção de gênero. O homem, ele é uma construção, ele é uma roupa, ele é um acessório, entendeu? Isso é acessório de homem, isso aqui é roupa de homem, isso aqui é cor de homem, e aí, dependendo, se você for negro, pô, negão, qual foi? Tá metendo rosa aí, pô, sapatênis, negão, que papo é esse, porra? Ó, tu já não é muito escuro, pô, daqui a pouco vai estar usando mocassim, vai estar usando ecobag, tá ouvindo Caetano? Que papinho, e aí começam essas coisas, e a gente, nesse caminho, a gente cumpre exatamente o que a construção da escravatura, que se permeia no país até hoje, se mantém, que é a gente ser... como a uberização funciona também nesses grandes empresários que comandam esses aplicativos. A gente tem muito orgulho de se dizer dono de uma coisa que a gente não é dono. Então a gente se machuca, a gente faz o trabalho da gente não querer se intelectualizar, da gente querer abrir nossa mente, a gente trabalha para o patrão falando que a gente está trabalhando para a gente, no final o patrão está bilionário e a gente está fazendo passeata com motoboy, com não sei o que, com tudo na rua. E eu acho que tudo isso tem a ver. Eu acho que tudo isso tem a ver porque tudo nasce dessa resistência, desse ódio ao sacrifício, e que tem gênero de sacrifício. Tem o sacrifício das mulheres, que você pontuou no curtíssimo aqui, que eu ainda tenho que começar a ler, de o estereótipo que se espera de uma mulher forte, e tem o estereótipo que se espera do homem forte. E a gente sempre vai cair para esse recorte de forte enquanto negro, forte enquanto branco. Forte enquanto negro, forte enquanto branco. Entendeu? É só isso. Só isso. Agora eu vou partir que eu tenho a terapia aqui online. Um abraço a todo mundo. À vontade, professor. Comentários sobre? Mais uma pergunta? Vou pegar aqui um pouco que o José trouxe com a colega e eu vou tentar juntar ali com um pouco com... Qual é o seu nome mesmo? Pedro. O Pedro trouxe. Acho que é isso. Acho que essa questão da construção social, da performance, da construção do imaginário, que seja homem negro, homem pardo, homem preto, eu acho que isso tudo é muito tenso, né? Muito conflitivo, muito ambíguo, sobretudo quando a gente está falando aqui dos homens pardos, né? Como o Pedro colocou, essa experiência da ambivalência, né? De um pertencimento variável, né? Dependendo do teu interlocutor, você é mais uma coisa do que outra. Eu também tenho essa experiência, sou um homem pardo, né? Meu pai é um homem preto, minha mãe é uma mulher branca,
e eu tenho essa experiência também de não pertencer, mas pertencer. Já tive uma experiência no Pará, por exemplo, sou casado, a minha mulher é uma mulher negra, dela tá conversando com uma outra figura, e eu acho que eu estava no sol, assim, lá no Pará, estava lá no Ver-o-Peso, e aí elas estavam conversando, eu estava no sol, ela falou, teve um assunto lá, e a menina falou para minha mulher, não tem problema ele ficar no sol, não, ele é branco, tá tudo bem. Tipo, para eu pegar uma corzinha, porque eu era branco. Então, essas nomenclaturas, isso vai variar. E, na verdade, Pedro, eu atualmente, já faz algum tempo, eu não ligo muito para isso, no sentido de que, assim, eu não vou discutir com a tia do Ver-o-Peso, né, porque ela está me chamando de branco. Não vou levantar a mão, sou de movimento negro, não vou dar um piti. Eu acho que é sobre isso, porque teve um momento da minha particularidade, eu falei 30 anos, em 2019, que eu sentia muita comunidade negra de pele clara querendo performar algum estilo negro. E eu comecei a entrar em conflito psicológico com isso. Eu falei assim, eu não vou entrar nesse jogo. Eu não vou começar a andar eu não vou ser o estereótipo do que o racista espera de mim. Eu vou usar a camisa do Flamengo e do QN para falar para você, me veja como negro. Sim. Porque aí eu vou estar transformando a gente num singular, quando o negro ele é plural, entendeu? Antes o negro ele não podia ter um videogame, ele não podia ser nerd. Porque negro era pobre. Não, minha galera. Negro era pobre. Ele não podia ser inteligente, porque negro era pobre. Então a gente tem que ter esse plural. Então, assim, então acho que também tem a trajetória individual, assim, de cada um, mas eu acho que é isso. O homem pardo, ele vai conviver com essas ambiguidades, isso é insolúvel, né? Eu acho que, na verdade, você que tem que construir, né, essa identidade, tanto que a gente fala muito que ser negro tem um elemento de identidade política, né? Você se reivindica esse lugar, e aí vão ter pessoas que vão achar que você é aquilo mesmo que você está dizendo que é, e tem pessoas que não vão achar, e está tudo bem, e eu sigo meu barco e as outras pessoas também. Agora, a questão, falando um pouco mais, enfim, suas questões tem muita coisa para a gente discutir, mas também para abranger aqui o que o José e a outra colega, que está até vindo aí agora, esqueceu o seu nome, cara? Que a Viviane trouxe. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, né, ele é muito sintomático e muito paradigmático da experiência de ser homem negro no Brasil, no sentido da força da estereotipia na sua autoconstrução enquanto homem negro e na construção do olhar do outro sobre esse corpo masculino negro, sobretudo dentro de uma instituição de saúde, né? Então, esse homem que não reclama, que sente dor, mas não denuncia isso, não fala, não expõe, também está muito ligado ao que o Pedro falou, das emoções, de você falar, né, de você verbalizar. Isso é uma construção social, histórica gigantesca, que tem uma força muito grande do homem negro, essa hiperfisicalidade do homem negro, né? Ele é bom no esporte, né? Assim, e na ludicidade, é bom na música, né? Nas artes, bom no esporte. Mas esse homem que tem essa potência sexual, então ele vai no urologista fazer o quê? Né? Tratar impotência sexual, o homem negro pode ser impotente, pode ter ansiedade, não conseguir, ou seja, então a própria... Oi? Então, essa própria construção desse homem hiperviril, né, força física, força sexual, potência, isso de alguma maneira impede que esse homem fale, e não só impede que ele fale, mas impede que, no caso ali, o corpo técnico do hospital também fale sobre isso. O veja como mais resistente, né, como mais forte. Então, ele não está sentindo dor, não, ele é preto, né? Então, a princípio, tem um diferencial ali nesse homem, que ele não só não sente dor, mas como homem preto, ele sente menos ainda. Então, a gente tem que quebrar isso e mostrar que nós somos fortes, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que o homem ele tem um tipo de construção na qual a força moral, física e intelectual, ela tem que ser apresentada, porque o mundo para o homem negro é um mundo difícil, então a gente tem que se afirmar mesmo,
né? Então, essa força ela não pode ser negligenciada, mas a força conjugada com a vulnerabilidade, com a fragilidade, que vai construir a humanização desse homem. Ou seja, eu sou forte, eu exerço isso para chegar onde eu cheguei, para enfrentar os meus desafios. Eu tenho que ter essa força intelectual, moral e física, né? Eu fiz luta, eu sei lutar boxe, eu fiz boxe tailandês, eu estudei para ser doutor, eu sou um pai de família, eu tenho 2 meninas, então eu tenho que ter uma força moral, a força do exemplo. Esse é um exercício contínuo. Eu não nego a força do homem, que o homem tem que ter, porque como o Rolf falou, é uma demanda de homens, de mulheres, da sociedade como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu apresento as minhas vulnerabilidades e as minhas fragilidades pontualmente para aquelas pessoas que eu confio. Então, eu vou mostrar isso para minha esposa, eu vou mostrar isso para um amigo meu que eu confio, que eu já tenho 20, 30 anos de amizade, né? Eu vou no médico e eu vou falar ali naquele momento, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso. Então, você mostra que você é humano. Então, a gente, como eu vejo de uma forma mais holística, nós, homens negros, a gente tem que construir, tem que dialogar com o que esperam da gente, não se prendendo àquilo, porque a gente tem que mostrar que nós também somos humanos e isso é providencial para a gente ser bem atendido. Né? Para quando a gente chegar com dor, reclamando, o cara não dá uma dipirona para a gente e mandar a gente sair do hospital e 10 dias depois a gente morreu porque a gente estava com uma coisa muito grave e não teve um olhar mais refinado, mais apurado, mais cuidadoso do agente de saúde, porque ele está intoxicado com aquela visão estereotipada do que é ser homem, você foi ali e falou. E agora, só para arrematar, eu estava vendo o Pedro falando dessa coisa muito dura do homem, etc. e tal. Eu acho que isso é um elemento importante, mas veja, eu sou de 78, né? Tenho amigos, velhos amigos, né? Tenho amigos de 20, 30 anos, desde que eu tenho 12 anos, eu tenho amigos, hoje mesmo eu falei com um. E veja, homens, boa parte deles homens negros, homens pretos e pardos, parcela importante desses meus amigos das antigas. E eu encontrei um hoje para dar um exemplo de como isso também, essa coisa geracional, isso tem que é uma coisa que até o Rolf costuma falar, né, desse conceito de uma masculinidade hegemônica local. Então, quando a gente fala muito, os homens não podem ser isso, eu acho que a gente tem que nuançar um pouco isso. Então, são colegas meus que regulam a minha idade, da Zona Oeste, também vem de classe média, baixa, classe trabalhadora, alguns mais pobres, outros menos, estão ali. Então, eu estava vindo para cá, e aí vi um amigo meu, da old school, e aí abaixei o vidro e falei, e aí, Anselmo, o nome dele é Anselmo, fala, Anselmo, tudo bom? Aí ele fala, aí, meu garoto, tudo bem, passou. Aí depois, 10 minutos depois, ele mandou uma mensagem para mim, fala, meu irmão, tenha um ótimo dia, te amo. Então, o cara mandou essa para mim. Então eu vim com isso. Sacou? Um cara que eu conheço há 25 anos, eu vi ele mandou uma mensagem, pô, te amo. Hoje falei com meu pai tem 77 anos. Homem idoso, né? E aí, pai, como é que você tá? Ele passou por umas cirurgias e tal, tá meio ali se recuperando. Oi, pai, tudo bem? Não, tô indo fazer uma palestra. Tá, pô, ótima palestra. Te amo, filhão, tenha um bom dia. Então, meu pai é um homem antigo, mais antigo que eu, de outra geração, mas é um cara que fala te amo, me dá beijo, até hoje. Então, assim, o que eu tô falando no exemplo? Né? Esses exemplos que eu tô trazendo para vocês é para ilustrar. Também a gente não pode vir nessa ideia de que as gerações antigas não faziam isso e aquilo, as gerações mais ou menos, todos os homens estão sobre a égide, sobre as mesmas normas. Normas são quebradas, existem normas locais, dependendo do seu grupo, existem normas dentro dos próprios grupos. Então o homem não é um robô que vai ficar repetindo aquilo que dizem que é para ele ser. Então, essa diversidade, essa pluralidade de ser homem, ela também tem que ser verbalizada. Ela tem que ser colocada. Então, eu estou colocando esses 2 exemplos para ilustrar o seguinte, olha, nós somos homens com S maiúsculo, né? Nós somos plurais.
Nós não atendemos necessariamente o que dizem que nós devemos ser. Tá? Eu dialogo com o que acham que eu devo ser como homem. Eu não nego aquilo tudo, até porque muitas coisas do que dizem ser homem eu acho bacana. Eu gosto de ser homem. Também a gente não pode tratar a masculinidade como uma doença, como uma coisa tóxica, que tudo que vem do homem tem que ser reconstruído, tem que ser desconstruído, é ruim. Não. Eu acho muito bacana, né, a sociabilidade masculina, se encontrar em bar, no barbeiro, na esquina, ou seja, no jogo de futebol, ou se encontrar num churrasco, o papo masculino. Eu gosto dessa coisa. Tem suas questões, como qualquer outro grupo tem suas questões internas. Então, eu acho que trazer a beleza do masculino junto com com seus vícios, né? A gente trazer as virtudes e os vícios de ser, exatamente, trazer a humanidade do masculino é muito importante, sobretudo quando a gente está aqui, né, numa instituição de saúde. Então, ver o homem como inteiro, né? Perceber essa dinâmica, e é isso que a gente tem. Eu acho que, né, não posso falar pelo Rolf, mas de alguma maneira, pelo nosso grau de troca, eu entendo que é isso que a gente está querendo trazer aqui, trazer assim, essa pluralidade, essa multiplicidade, essa humanidade de ser homem. É bonito ser homem também, e como a gente tem desafios também a romper, como, né, o Rolf já colocou, o feminicídio, o próprio machismo, etc. Então a gente tem que ter uma visão mais complexa do que ser homem, e mais interessante, para a gente realmente pensar esse homem através da sua humanidade e não através do que dizem que o homem deve ser, como ele deve se comportar e etc. e tal. Então, acho que é isso. Bom, vou começar o seguinte. Homem também é gente, tá? Com medo de cair na tentação de dar testemunho, vou falar 2 pontos importantes. Essa questão da racial, para mim, não foi grande problema, porque desde a minha casa eu tive a felicidade de ter pais que sempre me deixaram bem claro que eu não era branco. E na época, como se usava muito, eu era preto. E aí sempre nos alertava, que onde nós morávamos, tinham os riquinhos da rua, que eram brancos, sempre tomando... meu pai brigava, não quero ver você, ele andando de bicicleta, você correndo atrás, não quero ver bajulando. Então, essa perspectiva política da relação racial eu tive desde muito cedo. É pena que o Pedro já tenha saído, mas essa confusão que já tinha baixado a temperatura e voltou a todo vapor, de exumar a categoria pardo, para mim é uma estratégia política que está fazendo o seu efeito. Por quê? Se eu não me engano, em 1978, na década de 70, o Movimento Negro Unificado criou a categoria política negro, que era exatamente para pegar todo esse saco de gato, mulato, marrom bombom, não sei o quê. Se você tem uma característica fenotípica de negro, negro você é, independente do grau. Ou seja, se você era mais claro, se você era mais escuro. Porque essa ilusão de que você ser mais claro, você está mais perto do branco, é uma ilusão criada pelo mito da democracia racial. E por que ilusão? Porque suponhamos que eu tivesse me casado com uma mulher branca na tentação de ascender socialmente. Há um teto que eu não tenho como ultrapassar pela cor da minha pele. Há um teto que só os brancos têm acesso, e não é qualquer branco. Tá? Se eu vi um branco que ficou assanhado, sinto dizer que há um teto até para os brancos, que não são daquele grupo, principalmente se tiver sobrenome português. Aí, e fenótipo de português. Aí tem um determinado teto que só, aliás, o livro foi citado do Michel Conforado, sugiro que leiam, que nós raramente sabemos como os milionários vivem, como dormem, como se reproduzem. É uma etnografia, eu sou suspeito por ser antropólogo e por conhecê-lo há muitos anos, mas é um livro fantástico, a gente vê, e para mim aumentar meu ódio de classe. Mas, enfim, e aí é uma ilusão achar que, por ser mais claro ou mais escuro, claro que nós vamos ter graus de racismo distinto, também não estou negando isso, mas continuamos sendo, dentro dessa perspectiva política, de sermos negros. E uma coisa importante, quando nós olhamos aqueles... É uma foto
pouco recomendável para ver, mas eu acho que a maioria de nós acabou deparando com ela, daqueles cadáveres lá da Penha, a maioria é negro de pele clara, né? Negro de pele, eu prefiro negro de pele clara, mas para dados estatísticos também. Então, o que é bom na perspectiva racista? Porque eu vou fazer achar que por eu ser pardo é melhor para mim. É melhor para quem? Para mim, essa categoria foi exumada para criar essa discussão, essas picuinhas entre nós, que não faz com que nós avancemos politicamente. Bom, e aí, quando a Viviane falou, eu lembrei logo do Sandro Lopes, que é um desenhista, um colega fantástico, talentosíssimo. Ele era da minha altura, mais ou menos da minha altura, talvez um pouco mais alto, de pele mais escura. E ele passou mal e foi ser atendido num hospital privado em Copacabana. E aí, se eu não me engano, ele estava com, não sei se foi Covid, não sei. E aí o médico olhou, pô, negão, tô vendo. No mínimo, tô vendo, eu tenho 1,90 m, acho que ele era mais alto que eu, pá, nem existe mais, né? Dá uma cibalena, que nem existe mais, e manda para casa. Ele chegou lá, no dia seguinte estava morto. Morreu. Ou seja, essa ideia da fortaleza dos nossos corpos, tanto de um lado, acreditam e nós também acreditamos nisso. Tanto é que nós nos colocamos em situação de risco, só ver. Toda hora eu recebo vídeos mostrando de algumas brincadeiras estúpidas que nós fazemos. Agora, como bem lembrou, por isso eu gosto de estar do lado do meu amigo, né? Como ele bem lembrou, ele levantou a bola, ficou mais fácil para eu chutar, nós temos que pensar nas várias diversidades de masculinidade. Da minha experiência de campo, para não ficar dando testemunho, nós temos possibilidade de ser homem de todos os gostos. Primeiro, essa fase da porradaria entre homens é uma fase de afirmação, sei lá, vai ter uns 10, 12 anos, mais ou menos, que a gente está brigando à toa. E vamos lembrar que também entre as mulheres não é nenhum convento a céu aberto. Né? Só lembrar, atenção, porque isso é normal de a gente querer se afirmar como sujeito, né? Como pessoa. Mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente começa a ganhar a respeitabilidade, não é por ser bom de porrada, mas por ser aquele parecido com a ideia que você tem do cacique, de aquele que consegue mediar conflito. Ô, meu irmão, deixa disso, para com isso, não é bem assim. No papo, ganhando papo. Né? Em vez de ser na porradaria, e é aquela pessoa que é convocada, quando o bicho pega, ela fala, pô, fulano, o que você acha? Então, imaginar que a sociabilidade masculina é só violência, se fosse assim, nós estaríamos extintos. Né? E reparem, é mais fácil a gente ver homens, aquela troca de olhares, a coisa ficar tensa, do que a briga física propriamente dita. A violência física é o último recurso. E nós temos na sociedade brasileira uma coisa que eu acho fantástica, que a turma deixa disso. Vocês geralmente a gente vê em filmes, estou olhando aqui para não me estender demais, filme americano, na escola, tem aquele cara que é esculachado por todo mundo maltrata. Eu lembro quando eu era criança, e pelo que eu estou, e adolescente em geral, essa figura chegou no Brasil como bullying, essa figura nos Estados Unidos é muito comum. Vamos imaginar se nós, como brasileiros e brasileiras, se nós suportaríamos uma pessoa maltratando a outra continuamente. Não tem a ver com a nossa sociedade. A gente rapidamente, meu irmão, deixa disso e com o tempo aquela pessoa vai ser totalmente isolada. Né? É incompatível para nós conviver com uma pessoa feroz, que é uma pessoa feroz. Então, meu irmão, ou você vai procurar tratamento, sai fora. Futebol, aquele cara só gosta de bater. Eu sempre fui negação em futebol, mas gostava de jogar, apesar disso. Quando eu era mulher, eu jogava. Aquele cara só gosta de bater, só gosta de pancada. Pô, tá isolado, meu irmão. Você aqui não. Né? Ô, meu irmão, para com isso. Então, se existe uma sociabilidade violenta, existe, que é da nossa espécie. Infelizmente. Tem conserto? Claro que tem. Então, é a nossa educação. Toda criança que se preza dá um tapa na cara do pai e da mãe na primeira oportunidade. Só que com o tempo, você vai portando e nós chegamos como nós estamos, nosso processo de sociabilidade. Então, na minha experiência de campo, eu via
como havia sempre uma tensão, mas sempre tinha o não é nada disso, veja bem, dos homens chegarem nos bares, pasmem, eu estou fazendo uma caricatura, se cumprimentar beijando um ao outro. Então, pensar naquele homem tosco, em especial das classes trabalhadoras, das quais não fazemos parte, que é só brucutu, que é só porrada, só chute na canela, é só palavrão, embora tenha bastante, é fazer uma caricatura, um estereótipo de nós homens. Que nós homens somos como é que é? Homem é tudo, como é que é? Invertendo, homem é tudo igual, só muda o endereço. Muito pelo contrário. Nós somos de uma diversidade enorme, enorme. E, não só pela minha experiência de campo, mas a literatura e a minha convivência pessoal, a gente vai ver de tudo. Então, queremos congelar a experiência masculina no estereótipo, nós definitivamente cairmos na ideologia que nos coloca como esse brucutu. E aí, para finalizar, quando você falou de dor, aquele negócio que eu tive uma crise de vesícula, e também tive há alguns anos atrás de apendicite, eu estava sentindo dor, aí tomava isso, tomava aquilo, até que chegou uma hora que eu fiquei todo amarelo. Né? Aí, beleza, estava, como dizia minha avó, com a vela na mão. Bom, fui lá e tal, e aí quando a enfermeira chegar, você quer tomar anestesia? Pô, se por mim, você colocar até morfina. Eu não gosto, eu tenho horror de sentir dor. Então, para mim, não foi. E eu tenho certeza que eu não sou o único que fala isso. Mas sim, cobra-se de nós que nós não demonstremos dor. Aí é só lembrar da nossa socialização. Menino, eu nem sei que o meu mulher agora está com 19 anos. Mas, enfim, não vou ficar aqui dando testemunho. Mas, em geral, aquela história, engole o choro, se voltar para casa chorando, apanha. Imagina, o cara tomou um montão de porrada. Quer voltar para um lugar onde é o ninho, o acolhimento, tem essa ameaça, o que acontece? Pô, é tudo comigo mesmo. Então eu vou resolver. Aí qual é o problema? Essa criança cresce. Aí vira que nós somos. Então, o que eu estou querendo chamar mais uma vez a atenção é o seguinte: se nós queremos uma sociedade onde nós homens sejamos seres humanos melhores, isso não vai, é impossível que só nós consigamos fazer, só nós homens. Levando em consideração a imensa diversidade que somos nós homens. Temos para todos os gostos. Para todos os gostos. Não, bons e não tão bons assim. Mas, mais uma vez, eu estava vendo Pedro pelo andar da carruagem, acho que ele estava quase chegando ao conceito de ideologia de Marx. Né, que o conceito de ideologia de Marx é quando a classe dominante impõe determinado padrão na nossa cabeça, a gente acaba acreditando, reproduzindo para o bem de quem tem poder. Então, nós temos que, justamente, quebrar isso. É começar a olhar a diversidade que nós somos. Nós somos. Somos assim, somos assados, que aí nós vamos conseguir ver uma diversidade humana muito mais maleável e onde nós podemos começar, como você, acho que é a escuta ativa, né? Uma escuta ativa de, quem diria? Vamos cuidar disso, pegar os caminhos, como eu falei anteriormente, das cabeleireiras, e começar a multiplicar essa possibilidade de mudança. Porque se nós não formos multiplicadores da mudança, não se preocupem. Quem está em andares que a gente nem sequer vê, não está nem um pouco preocupado com isso. Ou nós mesmos pegamos a rédea de nossas vidas, ou nós vamos deixar a rédea na mão, e eu estou usando rédea de propósito mesmo, tá? Na mão de quem está no poder. E até onde eu sei, não está muito bom para nós, né? Se nós não mudarmos, ninguém vai mudar. Queria agradecer profundamente o professor Henrique, professor Rolf, por essa apresentação brilhante, e agradecer a todos os convidados, a mesa já encerrada. Assim. Esse é o segundo livro de vocês juntos? Se contar você levar em consideração a edição, é o segundo. Sim. Eles têm um livro já publicado e tem esse aqui que está saindo agora, né? Isso. Novidade. Bomba! Sobre homens e negros, masculinidades, estereótipos e subversões. Ele sai também por aquele selo, né, que o Dr. Tadeu falou, Diálogos da Diáspora. O Citec, se eu não me engano, né? É o Citec Editora. A editora é o Citec.
Então, já está disponível e vou pegar o meu com certeza. Muito obrigado, professores. Não, ainda não. Nós nem vimos o livro fiscal, nós estamos assim. Mas eu já estou agilizando já, a gente já está vendo. Vamos saber. Provavelmente no final dessa semana a gente já vai começar a divulgar nas redes sociais. E aí vou mandar pela ID para vocês saberem. É isso. Só um instantinho. Queria pedir aqui o Marcos para vir aqui, que a gente vai dar uma... que a gente faz um chameguinho, né, gente, com os nossos convidados. Para o Marcos entregar aqui para o... Cíntia, vem aqui, ajuda a gente aqui também. A Cíntia é do DGH, também nos ajuda, é uma pessoa que contribui muito conosco. Esse é do Rolf. Esse aqui é do Henrique. Dá ela ali para ela entregar o Rolf. E esse aqui eu preciso entregar o Henrique. Agradecer. Maravilhoso, maravilhoso a contribuição, o debate. Olha, estamos gratos de verdade. E olha que bom, vamos fazer até fotos. Olha, vamos fazer fotos. Eu vou subir, hein? Ah, sim. Não é de pós-doutor, não, mas é de, né? Olha que chique, Deus providenciou até um fotógrafo. Gente, nós vamos dar continuidade à nossa programação. Antes, porém, nós estamos nos despedindo de uma pessoa muito querida, que é do CODEI, que esteve com a gente desde outubro. E aí a gente aí dentro. E aí o CODEI, que é o Comitê de Diversidade, que vai estar despedindo do Zé, que o Zé, se ninguém sabe, vai todo mundo saber agora. O Zé passou em outro concurso público. E vai estar deixando aqui o intro. Vou chamar a Michele para estar entregando aqui o Zé. Uma lembrança que tinha que ser do Flamengo. Ele é um flamenguista, gente, doente. E aí, a gente está trazendo... Olha que chique ser jovem, viu? Sentiu? Vai eu fazer um negócio desse. Zé, com carinho, tá? Que essa jornada seja uma bênção para você. E a gente chamega também, né? Homem preto precisa também de chamego, né? E de carinho. Gente, muito obrigada. Gratidão para vocês três. Ah, sim! Outra foto. Joga fora o boto não, Rolf. Então! Ah! Não é camisa, não. Uma caneca, que ele adora chá. Valeu. Agora, gente, é a nossa segunda parte. A gente vai ter agora a exibição do filme e a gente convida todos vocês a continuar. Eu vou precisar, como filme, a gente está fazendo a transmissão no YouTube e ele não vai poder passar no YouTube o filme, porque ainda tem uma parte mais, né, de roteiro, de algumas coisas, que aí ele não vai poder ser passado. E aí eu vou estar encerrando
oficialmente, né, neste momento, o 4º Novembro Negro, agradecendo a todos e todas que estiveram conosco nesse anteontem, ontem e hoje. E vamos estar, ano que vem, certamente estaremos aqui fazendo o nosso 5º Novembro Negro, né? E foi uma honra, um prazer, uma alegria estarmos aqui nesses 3 dias. Gratidão. E aí, agora que encerrou a parte da filmagem,